Tá gravando aqui. E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula aí pra gente gravar. Eu tava com saudade de vocês, tô com muita saudade do ao vivo, né? Vocês não vão acreditar, mas é a segunda vez que eu tô gravando aqui, a primeira deu ruim, né? Tava gravando aí e acabou dando uns pipoco aqui em casa, tive que gravar tudo de novo, olha que coisa. Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou o André, tá? Vou ser o professor de História Geral de vocês aí, sei que tem gente nova chegando. Para quem me conhece, também continuo sendo André. E para quem não me conhece, esse é o nível de piada que a gente vai ter junto nas aulas. Essa é a piada que eu sempre começo o curso, sempre me apresenta. É muito ruim, mas ela deixa claro aí com o que a gente está falando. As piadas vão ser ruins, mas eu prometo estar disponível aí para vocês, para ajudar. A gente vai passar junto no vestibular. História é a matéria mais legal que tem, né? Porque é a matéria que vocês geralmente gostam, né? Vocês sentam aí na cadeira, ouvem escutam uma historinha nova, depois vão comentar com a família, oh, o que eu aprendi hoje, que o André trouxe pra gente pra aula. É geralmente sempre assim, sabe? Mas não o André necessariamente, né? O professor de história, que no caso é o André, o professor de vocês. Enfim, precisando, estamos aí, vocês sabem como me achar, vou estar no grupo dos alunos e dos professores, certo? E vamos aí para mais um semestre juntos, vamos vencer essa prova, vamos passar no vestibular, certo? Eu já fui professor de geografia do cursinho também, uma breve historinha sobre mim, eu já fui professor de geografia do cursinho, já fui diretor-geral do cursinho, e hoje eu dou aula de história, que é a matéria mais legal que cai no vestibular, né? E aí a gente estava discutindo, né, o que a gente ia fazer, e eu parei para pensar por muito tempo como é que eu ia fazer essa revisão com vocês, né? Eu não tinha muito história já é difícil porque a gente já está fazendo vários assassinatos históricos, né, pegando uma história que é gigantesca aí de séculos, de milênios, né, e transformando em um compacto aí de 50 minutos, né, de 40 minutos. E aí eu resolvi lembrar do que a gente está se propondo aqui a se fazer, né? A gente quer passar no vestibular. Então eu resolvi cumprir a minha promessa, aquela promessa que eu fiz para os alunos no começo do ano, que era a gente vai fazer todos os exercícios que cairiam nos principais vestibulares de São Paulo. A gente vai fazer todos os exercícios da Unesp, todos os exercícios do Enem, todos os exercícios da FUVEST, todos os exercícios da Unicamp. E aí, uma forma muito boa da gente retomar os conhecimentos é a gente rever esses exercícios. Então, os exercícios que a gente fez até agora, a gente vai rever aqui. Os exercícios de vestibular que a gente fez até agora, a gente vai rever aqui na nossa revisão, certo? Que é o que mais cai. Então, lembro que na primeira aula do ano, quando a gente estava falando da construção da história, e que eu ensinei vocês a matar questões de história, a gente fez essa questão aqui da FUVEST, né? E como que é essa questão? Eu proponho que vocês tentem resolver aí na casa de vocês. Então dá um pause aí e tenta resolver. Para quem está chegando agora, né, pode despausar, né? Essa altura fica complicado falar pode despausar, né? Você já deve ter despausado. Enfim, a essa altura, quem está tendo curso comigo já tem a manha, né? Quem não tá, eu vou ensinar um truque para vocês que é muito válido, que é como matar exercício de história rápido, fácil, certo? Assim, você acerta mais, você melhora o seu desempenho, porque a gente não tá aqui só para aprender história, a gente tá aqui para passar no vestibular. E para passar no vestibular tem que ter a manha de como passar no vestibular, né? E essa minha mãe, ela ajuda muito a você fazer exercício rápido e a você matar a questão de uma maneira mais correta, certo? Ela te desconfunde, né? Você geralmente fica confuso. O meu método está aqui para desconfundir vocês. E como que é o método? O método, ele basicamente leia o enunciado da questão, depois você vai para o texto já sabendo que o enunciado quer que você, do que ele está te pedindo. O que é o mais importante da questão? Não é a alternativa. A alternativa são cinco, e, velho, quatro delas querem te ferrar, né? Quatro delas querem que você erre. Então elas estão lá para te confundir. O mais importante da questão é o comando, é aquilo que ela está te perguntando, é aquilo que ela pede. Então leia isso primeiro e você já vai para o texto sabendo o que ela está te perguntando. Muitas vezes os textos de história são questões de interpretação de texto. Outras vezes são de conhecimento histórico, outras vezes são dos dois. No mínimo, a interpretação de texto é importante em todas as questões de história. Todas, porque às vezes você interpreta mal, você acaba errando uma coisa que às vezes você até sabia em relação ao conhecimento histórico. Então vamos lá. O esqueleto de Luzia, e aí você vai para o texto querendo saber what the fuck is the esqueleto de Luzia, né? Começa o texto assim.
Os pesquisadores do Museu Nacional no Rio de Janeiro encontraram o crânio e uma parte do fêmur de Luzia. Quem é Luzia? O texto explica, fica tranquilo. O esqueleto humano mais antigo descoberto na América, que revolucionou as teorias científicas sobre a ocupação do continente. Certo? Os fósseis foram achados há alguns dias, não foi divulgado quando, junto aos escombros do edifício parcialmente destruído por um incêndio em 2 de setembro. A gente nunca vai esquecer que o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ao pegar fogo, é um dos maiores desastres historiográficos da história do país. Né? O crânio está fragmentado porque a cola que mantinha os seus pedaços juntos se foi com o calor. Mas a equipe está bastante otimista com suas condições. Então a gente vai tentar aí reconstruir o crânio de Luzia, que foi de acordo com o texto, vocês não precisaram vir para a aula para matar essa questão. De acordo com o texto, ela é o esqueleto humano mais antigo descoberto na América, que revolucionou as teorias científicas sobre a ocupação do continente. Vai para as questões agora. Olha o que fala a alternativa B. Ele foi descoberto na década de 70 em Minas Gerais. Essa parte você não precisa saber, mas a questão não vai te matar por causa disso. Ela quer que você leia o resto. Permitiu questionar a teoria de que a ocupação das Américas se deu apenas por uma onda migratória. Viu? Tá aí, o texto te deu a resposta, cara. O próprio texto tá te falando o que ele quer que você saiba, tá ligado? Você não precisa. é, é, você não precisa. Você não precisa ter muita manha, assim. É só você ler com calma e atenção. Você não precisa saber quem era Luzia, você não precisa saber da história, é só você ver isso, tá? Com calma e tal. Beleza? Gente, esse aqui eu usei mais para vocês conhecerem o método. Se alguém tiver qualquer dúvida, vocês me perguntem no privado, mandam uma mensagem para mim que eu ajudo, ok? Vamos para a próxima questão. As próximas eu prometo que eu destrincho um pouquinho mais as alternativas, se vocês tiverem dúvida com alguma delas, ok? Essa questão também é da FUVEST, né? Tenta aí dar o pause aí, tenta resolver a questão. Eu já só beber uma água aqui rapidinho, aproveito para tal. Aí você pausa, resolve e depois você volta. O enunciado diz assim: com base no texto registrado aproximadamente do século VII a.C. e que se refere ao antigo mito da Mesopotâmia, bem como em seus conhecimentos, é possível dizer que a sociedade descrita era. Bom, eu já adianto que esse texto aqui ele não ajuda muito a resolver a questão, né? Se você tiver os conhecimentos da Mesopotâmia, você resolve o texto assim sem precisar ler o que está em cima. Só que para quem não leu, é legal a gente, para quem já leu, né? Vamos trazer uma coisa, um conhecimento a mais. É legal a gente entender que muitas vezes, né? Aqui tem uma lenda, né? Aqui tem a história do Gilgamesh, epopeia do Gilgamesh. O Gilgamesh, que era um herói unificador da região da Mesopotâmia, de acordo com a lenda, e que ele traz uma briga entre deuses, certo? E que ele mostra, por exemplo, a humanidade como argila, né? Ele mostra um grande dilúvio, o mito da pomba e tudo mais, que era uma coisa que a religião católica, né? Ela tem a religião católica, não, a religião cristã, né? E a própria religião hebraica, judaica, né? Eles têm em comum, né? E aí é muito legal a gente perceber que muitas das religiões elas compartilham de lendas, elas compartilham de mitos. Isso porque elas muitas vezes elas são construídas de forma como a humanidade ela enxerga o mundo, certo? Então existem pirâmides no México, existem pirâmides no Egito, sem esses povos nunca, por exemplo, terem tido contatos. Assim como existem mitos que são semelhantes em várias religiões. Os mitos monoteístas e de um Salvador não é exclusivo da religião católica. Vamos abrir um pouco aí vamos expandir os nossos horizontes, certo? E aí a gente, indo para as alternativas, a gente sabe que na região da Mesopotâmia, ela era uma região agrária, guerreira, politeísta e centralizada, certo? Por isso que ficamos com a alternativa E. A parte do agrária e a parte do centralizado a gente tem que saber pelos conhecimentos de aula, ok? Não tem como você não você matar essa questão sem você saber que o crescente fértil entre os rios Tigres e Eufrates era extremamente importante aí na agricultura. Foi aí que o homem começou a se fixar e tudo mais, né? Deixou de ser nômade para ficar mais sedentário, para ter tempo de construir política para ser capaz de se centralizar. Então, uma coisa acabou levando a outra. São todas consequências históricas, nada é coincidência histórica, certo? Mas o guerreiro e politeísta você conseguiria matar resolvendo o texto. E só isso já é suficiente para você eliminar o politeísta. Ele já deixa entre A e B. E o guerreira, né, que você pelo texto você também consegue ver, você percebe que só por esse guerreiro e politeísta você ficar com a alternativa E, que é a alternativa correta. Então, se você ler o texto com calma, você também consegue matar o exercício. Se você não ler o texto, você também consegue matar o exercício. Mantenham a calma que vocês conseguem matar o exercício, vocês estudaram, e é isso que eu quero dizer para vocês, ok?
Já a questão 31, essa questão 31 aí é da Unesp do ano passado, ela já vai trazer algumas coisas sobre a Grécia, né? Dá um pause aí, tenta resolver, tá? Mesma coisa de sempre, vou tentar beber minha água aqui enquanto vocês tentam resolver, tal, dá o pause. Espero que vocês tenham conseguido resolver, tá? E aí o seguinte, né? Qual que é o enunciado? O texto afirma que é obra de Homero. Então a gente vai ter que ver a obra de Homero. O que é a obra de Homero, que é a Odisseia, né? A gente tem que saber isso, certo? O que ela traz? A Odisseia choca-se com a questão do passado para perscrutar o futuro, e o passado recorre-se geralmente ao adivinho. Inspirado pela musa, o adivinho vê o antes e o do além, circula entre os deuses e entre os homens. Não todos os homens, mas os heróis, preferencialmente mortos gloriosamente em combate. Ao celebrar aqueles que passaram, ele forja o passado, mas um passado sem duração. Um passado que é acabado, certo? Então, que a obra do Homero, quais são as obras do Homero, né? Ele tem obras que foram fundamentais aí para construir a identidade grega, certo? Isso é fundamental para a gente entender quem foram os gregos, certo? Eles começam a ter os heróis em comum e aí eles começam a se identificar como o mesmo povo. A gente não sabe, por exemplo, se o Homero realmente existiu. Existem teorias de que o Homero, na verdade, é uma lenda, né? Que eram compilados de lendas e histórias que colocaram o nome de um escritor comum entre elas, que ia ser o Homero. A gente não sabe se é verdade isso. Só que, se for, independente disso, tipo, o Homero não teve a ideia de falar, agora eu vou construir a Grécia, agora eu vou construir o mito do homem grego do herói grego que vai unificar os povos gregos. Não, ele não fez isso conscientemente, né? Isso acabou acontecendo porque os gregos eles começaram a se identificar com as lendas, né? É mais uma consequência e um fato que foi se juntando, né? São coisas concomitantes aí. Então, quando o grego ele olha para os heróis homéricos, ele vê os heróis que eles são capazes de embater os deuses, né? Eles são mortos em combate, tentando defender as, a Grécia, né, tentando defender os ideais gregos, certo? E aí a gente vê o adivinho, que ele é capaz de ver o passado e o presente, e é um futuro, e o passado e o presente e o futuro que se perscrutam, eles se conversam, certo? Então o adivinho ele tem essa capacidade de transitar entre os tempos, né? E aí a gente tem que entender que esse tempo grego aí, ele nessas lendas, ele não é o tempo linear, que é o que a gente tem na concepção moderna. Só de você saber disso, você tira B das alternativas, né? Porque aqui está falando de concepções modernas do tempo. E também não é uma concepção racionalista, então a B aí está fora, certo? Aí a gente fica entre A, C e D. Na A, ele fala que questiona as ações heróicas dos povos, mas pelo contrário, ele exalta essas ações heróicas. Então a gente fica entre a C e a D. A C diz que ela é fundadora da ideia da história, pois concebe o passado como um tempo que prossegue no presente e ensina os homens a aprenderem com seus erros. Cara, isso não é uma coisa errada. Isso é uma coisa que você lê e até gosta da leitura disso, porque você fala, isso aqui não está errado. Só que não é isso que o texto fala. E aí a questão, olha só como ela é clara. Ela fala, o texto afirma que é obra de Homero. Então isso não fala no texto. Isso é uma coisa que está certa, mas não é o que o texto fala. O texto fala que na obra de Homero, se identifica uma forma do pensamento mítico, uma visão do passado estranha à ideia do diálogo entre temporalidades, que caracteriza a história. Então é isso. Então essa alternativa D, ela é a correta, certo? Ela através desse subterfúgio, através desse instrumento que os gregos são capazes de construir a sua história própria, capazes de criar uma identidade grega inconscientemente, às vezes, inclusive, certo? Ainda falando de Grécia, aí você pausa o vídeo aí e tenta resolver a questão. Espero que você tenha conseguido resolver. A questão 79, ainda falando de Grécia, ela pergunta o seguinte: nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. A gente tem que ter noção de quais são os critérios da participação política na Grécia, certo? Então, a pergunta no texto está escrita: a soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então, o que acontece? Nas democracias, né, o que ele diz? Os cidadãos eles tinham mais uma amplitude de poderes, né? Embora a gente tenha que lembrar que a nossa democracia grega ela era muito limitada se comparado com a abrangência de pessoas que participavam dessa democracia em relação a hoje em dia.
Então, André, por que a gente estuda? A gente estuda essa democracia porque ela é a base da nossa democracia atual. A gente vive num país democrático, a gente vive em um mundo em que a democracia ela é pregada na maioria dos países ocidentais, especialmente, que é o contexto em que a gente se insere no mundo. Só que nessa época a gente tem que lembrar que, por exemplo, a aristocracia, as oligarquias, elas também, quando elas comandaram, que não foi no auge da democracia, essas aristocracias, essas oligarquias, óligos são os poucos, aristocratas são aqueles que estão mais acima no poder. Lembrando que esses dois grupos, quando eles governam, eles têm um motivo para estarem acima dos outros. Qual é esse motivo? O controle da terra é o que diz a alternativa A. Vamos deixar bem claro que a igualdade de gênero ela é tentadora, especialmente quando a gente lembra de Esparta e quando a gente vê coisas que a gente está brigando hoje em dia, né? Mas Esparta ainda assim não tinha uma igualdade de gênero, ela era uma igualdade de gênero relativa em relação ao mundo grego, em relação ao que a gente vai ver depois. Mas ainda assim, a ideia do controle da terra é o principal fator da participação política grega, tá bom? Vamos aí para a questão. Só para lembrar que essa questão, essas duas, essa é FUVEST, essa é Unesp, essa é Enem, essa aqui é Unicamp, certo? E o que nos traz aqui? Aqui já saímos de Grécia e vamos para Roma, certo? E aí a questão aí da pausa aí tenta resolver, por beleza. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta. Então, essa aqui ela é sem dó. Ela fala, mano, vai lá ler o texto e eu quero que você entenda o que está escrito no texto. E aí é legal esse texto. Esse texto é muito bom do Greg Wolfe, né? Falando de Roma. Os imperadores romanos que reinaram no século II administraram um vasto império. Gente, quando está só século II, a gente pressupõe que é depois de Cristo, ok? Eles se tornaram mais abertamente monárquicos e dinásticos, particularmente fora de Roma, onde não precisavam se preocupar com os humores do Senado. O Senado, então, que teve muita força na República, agora está sofrendo na mão dos imperadores. Emergiu a corte itinerante que competia por influência. Então, a corte, aqueles que estavam próximos dos imperadores, ela era itinerante, ela andava onde o imperador andava. E vamos dizer assim, os imperadores andavam, e o texto explica. Comunidades provinciais enviavam um embaixador atrás do outro para acompanhar o imperador, onde quer que ele pudesse estar. Poderiam encontrar o imperador aonde? Poderiam encontrar Adriano. Adriano é imperador, né? Não à toa o jogador de futebol, eu gosto muito de futebol, tá? Não à toa o imperador Adriano, ele ganhou esse apelido por causa do imperador Adriano. Realmente houve um imperador romano chamado Adriano, certo? Que ele poderia estar onde? Ele poderia estar às margens do Nilo, que é na África, ou supervisionando a construção de grande muralha que cruzava o norte da Britânia. Britânia, que tem esse nome, vai dar o nome da Grã-Bretanha, que é essa mesmo que está pensando na Inglaterra e tudo mais. Isso era Roma antigamente, certo? Roma se estendeu por esse pedaço. Ajudando a projetar seu templo de Vênus diante do Coliseu, ou seja, podia estar na própria Roma, ou fazendo um discurso para soldados na África, que não, em qualquer região da África que Roma tivesse tentando dominar, ou que já dominasse, por exemplo. O império era governado de onde o imperador estivesse. Olha como era fundamental a figura do imperador na centralização do poder romano, certo? O Senado ele perde muita força depois da morte de Júlio César, exatamente porque Otávio Augusto, quando entra no lugar do seu tio, né, ele, ele vai caçar quem matou o tio dele, né? E aí o Senado vai perder força e o imperador se recrudesce no poder, ele começa a aumentar o seu poder e sua influência. Aí a gente vai nas questões, nas alternativas, né? A Unicamp muito sóbria quando ela coloca as alternativas, ela fala: o Senado, composto por notáveis, fazia oposição à centralização do poder do imperador, isso é verdade, e garantia a centralidade do governo de Roma. Não, impossível, né? Porque se a centralização está no imperador, como é que ele vai conseguir ser de Roma, sendo que Adriano, quando estava em Roma e estava todo mundo com ele, quando estava na África, todo mundo na África, entendeu? Então não, esquece. Quando diz todo mundo é a corte, tá? As pessoas, a população normal, assim, a população a plebe, ela não saía para seguir o imperador, ok? Ela estava lá tentando sobreviver, ficar viva lá em Roma mesmo, beleza? Pula B porque a B é a correta. C. O Senado composto por notáveis apoiava a centralização do poder na mão dos imperadores. Não, nada a ver. Senado e imperador vai ter treta o Roma inteiro e tal. O império governado por militares opunha-se às comunidades provinciais. Não é bem assim. As comunidades provinciais, elas mandavam o embaixador para acompanhar o imperador. Olha só como estava todo mundo bem, né? Não. Isso levou ao desaparecimento do Senado, também muito exagerado. O Senado não existia, ele só perdeu o poder. Beleza? E aí ficamos com a alternativa B. O Império Romano foi marcado pelas disputas de poder entre imperador e senado. Legal.
Os conflitos entre eles acabaram por resultar na diminuição do poder do Senado no que diz respeito à administração pública. É um excelente... Mano, isso aqui você pega essa alternativa B e coloca no seu caderno, que ela é um resumo do que a gente pode dizer entre a relação do imperador e do Senado romano. A questão 60, ela é um texto do Le Goff, né, que ele é um especialista em medievo, na sociedade medieval. E aí a gente lê esse texto, né, essa é a penúltima questão nossa de hoje, certo? E a gente já sabe que a gente está entrando na Idade Média aqui, né? E aí, como que é a ideia, né? No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a... Ué, o que, que o texto diz, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui, galera, só um minuto. Que isso aqui tá na... Ah, não dá para tirar. Não dá para tirar, nossa, então vou ficar devendo aí um pedaço do texto, tá bom? Porque o gravador tá bem na frente e eu não consigo mexer o gravador. Desculpa aí, galera. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade de abundância concentrada num... Aí eu não consigo ler em meio a vastas regiões pouco povoadas. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam artesanato e comércio, sustentados por uma economia monetária. É também um centro de sistema de valores particular, do qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo e o senso da beleza, e ainda o sistema de organização de um espaço fechado com muralhas onde se penetra por portas e se caminha pelas ruas e praças que é guarnecida por torres. Só esse finalzinho aqui, ó, a gente já percebe o que, que acontece, né? É um espaço, ele é um sistema de organização de um espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e caminha por ruas e praças que é guarnecida por torres. Então, a gente vai ter esse comércio, a gente vai ter essa cidade, só que ela só acontece por quê? Porque ela tem muralhas, ela tem portas, ela tem torres, ela tem uma defesa, né? E aí é o que diz, né? Vamos ler as alternativas, né? A emancipação do poder hegemônico pela realeza. Cara, não tem nada a ver o que está falando aqui, né? A citação das práticas usurárias dos religiosos. Não, ninguém está falando de usura. Usura que é os juros, né? Independência da produção alimentar dos campos. Não tem nada a ver com o que o texto está falando também, certo? Superação do ordenamento corporativo dos ofícios. Não está acontecendo nada disso no texto, mas sim a permanência de elementos arquitetônicos de proteção, ou seja, a cidade ela só poderia acontecer porque ela havia proteção de torres, porque havia proteção de muralhas, porque havia proteção de portas. E aí, para fechar, a questão 73, que fala do cristianismo, né? Com o objetivo de se fortalecer, dá o pause aí, tenta resolver, beleza? Com o objetivo de se fornecer a instituição mencionada no texto, adotou as práticas descritas que consistem em... Então, vamos lá. Isso aqui é Enem também, tá? O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Jesus Cristo e João Batista, instituiu a data de comemoração a este último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu com suas tradicionais fogueiras se tornaram fogueiras de São João. Então essa é a origem da festa junina, né? 6 meses de... Gente, veja aí que a festa junina dá 6 meses do nascimento de Jesus. Olha só que muito louco, né? Esse é a origem, né? A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente a São João Batista, não foi associada imediatamente a São João Batista. Como assim? Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, a igreja resolveu adotar as celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Então, basicamente, a galera, o que, que eles faziam? Eles olhavam para aquilo e falavam, ó, oh, pagãos, pagãos, pagãos. Só que aí um cara teve uma ideia muito boa lá no Concílio de Trento, virou e falou, gente, e se a gente pegasse e falasse que isso é católico? Aí o cara que é pagão vai aceitar mais fácil o catolicismo. Olha que ideia da hora, né? Isso é comum, viu? Não é assim, não é tão pouco comum quanto vocês acham, tá? O nascimento de Jesus, de acordo com a Bíblia, ele não aconteceu em dezembro, tá? Ele está mais pro lado de março do que pro lado de dezembro. Então, adotou-se essa prática de dezembro porque havia a festa da colheita. E coloca em junho, 6 meses depois, por conta da festa de junina, por conta exatamente disso que está falando no texto aí. Porque haviam festas que eram baseadas exatamente assim, que a gente associa a São João Batista, mas que na verdade tem a ver com solstício de verão europeu, né? Lá está começando a fazer calor, aqui começa a fazer frio. Com o objetivo de se fortalecer a instituição mencionada no texto, a Igreja Católica adotou práticas descritas que consistem em apropriação de cerimônias seculares
pelos católicos para que aqueles que não fossem católicos começassem a ver o catolicismo como uma opção mais branda, né? Então, não tem nada a ver com promoção de atos ecumênicos, nem fomento de orientações bíblicas, nem retomada de ensinamentos apostólicos, muito menos ressignificação de rituais fundamentalistas. Galera, o lance é o seguinte, acabou aqui, né? Essa é só uma primeira aula de revisão. Eu estou à disposição aí para tirar eventuais dúvidas, eu estou sempre à disposição. E é isso, é sempre um prazer estar de volta. Beleza? Beijos e abraços, galera. Fiquem com Deus e se precisarem, sabem onde me achar. Fui.